Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Sejam bem-vindos ao canal Bíblia de Fato. Você acredita no arrebatamento iminente, secreto e pré-tribulacional da Igreja do Senhor? Se sim, saiba que durante a história da Igreja, homens falaram sobre o arrebatamento secreto em séculos bem anteriores, bem lá no início. Nós temos um vídeo no nosso canal de Efraim o Sírio, que em 373 depois de Cristo falou sobre o arrebatamento secreto, o arrebatamento antes da tribulação, a ressurreição, a transformação do corpo. Então, se você ainda não assistiu este vídeo, vai lá e assiste o vídeo sobre Efraim o Sírio. Jesus é o Senhor da história e o Deus da igreja. Durante todo o período da igreja, também houve manifestações sobrenaturais em lugares específicos do mundo, pelo fato de haver um comodismo quanto à realidade e à atualidade dos dons espirituais, da manifestação das línguas estranhas. Da mesma maneira, sobre o arrebatamento secreto. Logo no início da igreja, antes mesmo do fim do quarto século, pessoas já sistematizavam a doutrina pré-tribulacional e do arrebatamento secreto. Não foi diferente no século XVII para o início do século XVIII, onde um homem chamado Dr. Gill, um grande homem de Deus, profundo conhecedor das Sagradas Escrituras, ele também trouxe 8 características desse ensino escatológico e pré-tribulacional que nós traremos aqui para os irmãos. Mas antes disso, vamos conhecer de forma resumida a biografia deste grande homem de Deus. E se você ficar conosco até o final, nós iremos saber aonde nós estaremos logo após o arrebatamento secreto da igreja, na interpretação do Dr. Gill do texto de 1 aos Tessalonicenses. John Gill nasceu em 23 de novembro de 1697. Faleceu em outubro de 1771. Seus pais eram Edward e Elizabeth Gill. Eles eram piedosos, membros de uma igreja batista particular calvinista. Ele provou ser um estudante extremamente capaz, superando até o seu próprio professor. Quando estava com 20 anos, ele já era conhecedor do latim e do grego e estava iniciando o estudo do hebraico. Foi um estudioso de tremenda capacidade, mas recebeu pouca educação formal, parcialmente porque nem ele nem seus pais podiam submeter-se aos programas religiosos dos estabelecimentos educacionais da igreja anglicana. Contudo, ele recebeu o doutorado em doutor em divindade. E o próprio não se gabava desse título, o qual ele fala e diz: não o procurei, nem pensei sobre ele e nem o comprei. Dr. Gill, ele leu muito e escreveu muito. Simplesmente, ele escreveu um comentário sobre todos os textos das Sagradas Escrituras. Augusto Topley escreveu sobre o Dr. Gill: caso se pense que algum ser humano tenha trilhado todo o currículo do aprendizado humano, esse homem é o Dr. Gill. Seria necessária talvez metade dos acadêmicos da Inglaterra apenas para ler com cuidado e atenção tudo o que Gill escreveu. O Dr. Gill, em seus estudos sobre o livro de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, ele traz para nós a primeira característica de 8 características que nós queremos trazer do ensino do Dr. Gill em 1748. E a primeira característica é que o Senhor descerá nos ares. E ele compara esse aparecimento do Senhor da mesma maneira como ele subiu nas nuvens. E ele diz em seus ensinos que todos nós seremos unidos como uma Assembleia Geral e arrebatados juntos entre as nuvens. As mesmas nuvens, talvez, em que Cristo virá, serão baixadas para recebê-los e levá-los. A segunda característica é que os santos eles serão arrebatados para se encontrar com ele nos ares. A primeira, o Senhor descerá, e a segunda é que os santos serão levados. Então haverá um encontro. Ele diz nos seus ensinos que assim como a nuvem o recebeu, e nela o Senhor Jesus foi levado da vista humana, dessa vez todos os santos serão levados às nuvens do céu, para encontrar o Senhor nos ares, e ali, aonde está, ele descerá. Na sua
terceira característica, ele diz que o Senhor parará nos ares. E na quarta característica, ele diz que Cristo não descerá imediatamente à terra, pois esta não estará pronta para recebê-lo. Por quê? Na quinta característica, ele diz que ele levará os santos com ele para o terceiro céu, até que a conflagração geral e a queima do mundo terminem. Na sua interpretação, ele deixa transparecer como que as pessoas na terra estivessem vendo o momento do arrebatamento da igreja, como que eles vissem Cristo levando os cristãos para o céu, o que diferencia só um pouco da interpretação atual. Mas ele diz que o objetivo deste arrebatamento é livrar os cristãos daquilo que acontecerá sobre o mundo e sobre a nação de Israel. Deus está finalizando um tratamento sobre a nação de Israel, que é extinguir o seu pecado. E Paulo, em Romanos capítulo 9, diz que Deus firmará o concerto com eles quando Deus retirar os pecados deles. E isso acontecerá quando o espírito de súplica de Zacarias capítulo 14 estiver sobre a nação judaica e eles reconhecerem o Senhor Jesus Cristo. Veja, um homem lá no século 17 para o século 18, ele tem de forma sistemática toda a doutrina da realidade do livramento da igreja antes do período tribulacional. Se você está gostando deste vídeo, não se esqueça de compartilhar e deixar o seu like, porque isso é muito importante para nós. Vamos para a sexta característica dos ensinamentos do Dr. Gil, esse excelente estudioso das Sagradas Escrituras. Na sexta característica dos seus ensinos, ele diz que tudo isso, todo esse processo é o processo para preservar os santos dessa conflagração. Na sétima característica, ele fala que depois disso, os eleitos de Deus descerão do céu. De que forma eles descerão do céu? Na oitava e última característica, e mais importante, aquela que nós deixamos para o final, para saber o que acontecerá com os santos depois do arrebatamento. Então eles estarão com ele, esteja onde estiver. Esta é a promessa de Jesus de João capítulo 14, que aonde ele estiver, nós também estaremos com ele. E onde ele estará? E Dr. Gil diz que, primeiro, nos ares, onde o encontrarão, nós estaremos com ele nesse grande encontro. Segundo, depois no terceiro céu, para onde irão com ele, ou seja, o Senhor nos levará para o lugar aonde ele havia preparado, descrito lá em João capítulo 14. E terceiro lugar, depois na terra, para onde descerão e onde reinarão com ele por 1000 anos. É um processo glorioso que esta gloriosa e maravilhosa visão encaixa a situação de cada um daqueles que estão sobre a terra, tanto da igreja quanto dos judeus, Israel, assim também como os ímpios. O Senhor está tratando e resolvendo as questões da conclusão da obra da salvação com esses três povos. Os que desprezam a Deus, que serão lançados no inferno, a nação judaica com o clímax e o fim do processo de purificação e salvação para os judeus, e a igreja que já está salva e já está com o Senhor e será arrebatada. Portanto, além do ensino pré-tribulacionista de Efraim, o Ciro, por volta do quarto século, temos aqui no século XVII, início do século XVIII, Dr. Gil, quase 100 anos antes de John Nelson Darby, aquele que sistematizou e por meio do qual a doutrina pré-tribulacionista ganhou conhecimento amplo no mundo. Isso mostra para nós o Deus que ensina as Sagradas Escrituras de forma indutiva e dedutiva, através de homens dedicados, homens que buscam prescrutar as Sagradas Escrituras para ter uma interpretação bíblica, coerente e harmoniosa. Nós cremos no arrebatamento da igreja. Cremos que Deus nos livrará da ira vindoura, da ira futura nesta terra, os juízos de Deus sobre os ímpios e o término da purificação com juízo para com a nação de Israel. Então, não deixe de assistir o nosso vídeo sobre Efraim, o Ciro. Não se esqueça de você conferir se você é um dos inscritos do nosso canal e aguarde, porque nós traremos logo estudos sobre a sistematização da doutrina do arrebatamento secreto por meio também de John Nelson Darby. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus.